Olá, gente, como vocês estão? Tudo bem? Aqui é o psicólogo Mário Pacheco, é um prazer estar aqui com vocês novamente para mais um vídeo onde nós vamos estar conversando sobre toda a problemática da dependência química, da codependência, da depressão, da ansiedade, dos problemas mentais, né? E se você gosta de assuntos assim, e se você me conhece ou se você ainda não me conhece, vai ser um prazer tê-lo aqui, né? Inscreva-se no meu canal, curta, compartilhe com alguém que precisa, porque a nossa informação aqui, gente, é uma informação honesta, bem realista, tá? Bem atualizada, tá legal? Hoje, por exemplo, eu estarei usando um material extremamente atualizado do Dr. Ronaldo Laranjeira, da Unifesp, tá? Passar informações para vocês que são muito interessantes dentro dessa área, né? Eu tenho também o meu curso, né? Que é um curso onde você pode ter a possibilidade de aprender técnicas e manuseios para poder lidar com a dependência química, com a depressão e com a ansiedade. Mas vamos lá, vamos conversar sobre o assunto de hoje. O assunto de hoje, gente, é um assunto bastante interessante, porque quando o sujeito está usando droga, né? E quando ele usa muitas drogas, né? E eu estou falando aqui em viciado mesmo, né? Quando ele é um poliusuário de drogas ou quando ele usa um tipo de droga só, mas usa de uma forma intensa, existe uma diferença muito grande entre confusão mental e quadro psicótico agudo, tá? Pode acontecer uma confusão mental e um quadro psicótico agudo. Não dá para dizer qual precede qual, tá? Ele pode começar com uma psicose e depois entrar numa confusão mental, ou ele pode começar com uma confusão mental e depois entrar para um quadro psicótico agudo. E por que que é agudo? Porque é exatamente naquela hora em que a família, os amigos percebem, né, e falam assim, nossa, ele tá ficando louco, ele tá com problema, e agora? Será que precisa internar? Que remédio que vai tomar? Será que não vai ficar violento? Será que não vai trazer problemas para a sociedade ou até para ele mesmo, né? Então vamos começar falando o que é uma confusão mental. O uso de substância, né, ela pode desencadear ou agravar uma confusão mental de várias maneiras, tá? Por exemplo, algumas drogas podem interferir diretamente com o funcionamento normal do cérebro. A maioria das drogas, elas interferem diretamente no funcionamento normal do cérebro. Porque usou droga, sai da normalidade que o cérebro está acostumado a trabalhar, né? Só que quando ela interfere e chega a alterar a química cerebral, tá? O que é a alteração da química cerebral? A dopamina, a noradrenalina, a serotonina e o GABA estão completamente prejudicados, né? Ela vai prejudicar a capacidade do processamento das informações. A pessoa fica com dificuldade para processar as informações de uma forma clara, né? De uma forma que é ali no córtex pré-frontal, onde fica a nossa capacidade de julgar e de decidir, né? Então, ela não vai processar isso de uma forma racional, de uma forma bacana, né? Existem, inclusive, algumas outras substâncias que causam problemas assim até mais sérios, como por exemplo sedação, agitação ou até alucinações, contribuindo para essa desorientação mental, tá? Então, a desorientação mental é a dificuldade de processamento das informações, tá? Onde esse processamento das informações estarão prejudicadas, né? O uso crônico dessas substâncias pode levar a danos cerebrais permanentes,
permanentes, tá? Resultando em problemas cognitivos persistentes. E o maior deles é a confusão mental. Às vezes a gente vê, por exemplo, eu trabalhando dentro de clínica, eu já tive oportunidade, eu não digo, quando eu digo oportunidade, eu digo dentro de uma visão analítica, de uma visão científica, porque na verdade é muito triste a gente ver isso, né? Por exemplo, consumo elevado de álcool, prolongado, elevado, né, de álcool, de cocaína, de crack e de maconha, a pessoa entra numa situação crônica, às vezes, tá? E aí você vê aquela pessoa assim dentro da clínica, né, o tempo todo assim, ó. Você percebe que existe uma confusão mental ali e que muito provavelmente aquilo não vai retroceder mais, tá? Porque já tem 15, 20, 25, 30 anos, né? Principalmente, tá? Álcool e maconha. O álcool, ele pode causar um probleminha, uma doença chamada encefalopatia alcoólica. É uma condição caracterizada por confusão, confusão mental, que chega a alterar a personalidade e o comportamento cognitivo. O que é comportamento cognitivo? É a maneira de falar, a maneira de entender as coisas, a maneira de se expressar, que já está ali comprometendo a personalidade da pessoa, né? Então, isso, né, é o problema da confusão mental, que a gente tem que tomar muito cuidado, né? É importante a gente ressaltar aqui que a confusão mental causada pelo uso dessas substâncias pode ser perigosa, tá? Pois ela pode levar a comportamento de risco e colocar a pessoa em situações potencialmente prejudiciais. Além disso, a confusão mental também pode dificultar a capacidade da pessoa de reconhecer o problema e procurar ajuda. Então, se a pessoa já entrou numa confusão mental, ela estará numa situação de risco. Por quê? Porque ela tem a capacidade de julgar e de decidir prejudicadas. Então, ela, por exemplo, pode pegar o carro e dirigir, e na hora H ela pensar que tem que virar para a esquerda, mas vira para a direita. Eu já vi, por exemplo, paciente que pegaram o carro, estacionaram bem na beira da estrada, onde tinha praticamente um abismo, e estacionaram praticamente em cima. Na hora que abriu a porta, que ele deu um passo, ele foi pro buraco. Caiu dentro do buraco. A sorte que não foi o carro antes, né? Por quê? Porque fica cognitivamente completamente confuso. Não tem muita noção de tempo, de espaço, do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. Fica com a personalidade prejudicada, por quê? Porque acha que pode fazer tudo, fica completamente desorientado das condições, das faculdades normais do ser humano, né? E um problema maior ainda é que um sujeito que está assim, ele não tem condição cognitiva, psicológica necessária para entender que ele precisa de ajuda. Não tem. Ele está confuso mentalmente. Se alguém não pegar na mão dele e levar ele para uma clínica, ou levar ele para um psicólogo, ou levar ele para um psiquiatra, enfim, algum tratamento, se ninguém fizer isso, ele não vai de forma nenhuma chegar a um tratamento, né? É óbvio que é necessário uma internação, é óbvio que é necessário um tratamento qualquer. E nesse tratamento, nessa internação, a gente vai sempre começar com a desintoxicação, né? E o manejo dos sintomas mais agudos. Manejo no sentido dele entender que ele vai ter que criar alguns hábitos para não correr o risco que ele está correndo, tá?
Vamos fazer o possível para ter uma reabilitação cognitiva, né? Que ele volte a pensar de uma maneira dentro da caixinha. Às vezes você tem que começar ali do zero mesmo. Sabe aquelas pessoas que tiveram algum problema que entraram em coma e que perderam completamente a mente, a identidade, e depois quando volta às vezes não sabe nem o nome? Aí você vai ter que fazer um treinamento cognitivo para ir voltando aos poucos. É mais ou menos assim. A única diferença é que existe a incidência de uma substância psicoativa que já mudou a estrutura do sistema nervoso central. Aí vamos ver até onde a gente vai conseguir reabilitar essa cognição, né? O suporte psicológico é fundamental para poder ajudar a pessoa a enfrentar os desafios que ela vai ter que enfrentar. Porque ainda existe ali, né, óbvio, uma consciência. Até certo ponto ela não tem mais muita ideia do que é certo e o que é errado, mas é até certo ponto, tá? Ainda existe a condição de você reabilitar e recuperar isso, tá? Por isso que é muito importante, né, as pessoas que estão no uso de álcool ou de qualquer outro tipo de droga, pensar muito sobre a sua saúde mental, tá? E procurar um tratamento, mesmo que não conseguir parar, pelo menos tentar reduzir ou ver o que se pode fazer para não comprometer a saúde mental. Porque hoje em dia a questão da saúde mental é terrível. A gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então isso é a confusão mental, tá? A confusão mental, ela é caracterizada principalmente pela incapacidade de processamento das informações normais dentro de um sistema nervoso central, dentro de uma mente que funciona, né? Agora, o que é a diferença, né? E o que é um quadro psicótico agudo? O que é um quadro psicótico? O que é uma psicose, tá? A psicose é a ruptura da realidade. Na confusão mental, você ainda está na realidade, mas está confuso. Na psicose, você está fora da realidade. Fora da realidade. Tá? Nós temos a nossa estrutura psíquica, ela é neurótica, psicótica e perversa. Todos nós temos dentro de nós essas três características. Essencialmente, o ser humano que trabalha dentro de uma normalidade que a gente entende como normalidade, digamos assim, né? É o sujeito que é neurótico. Por quê? O neurótico é a fome de conhecimento. Por exemplo, eu quero conhecer o que é ser criança, depois eu quero conhecer o que é ser adolescente, depois eu quero conhecer o que é ser adulto, depois eu quero conhecer o que é ser velho. E dentro de cada fase tem lá os processos, né? Quando eu sou criança, a minha neurose é brincar, fazer amiguinho, pegar o brinquedo do outro, né? Quando eu sou adolescente, a minha neurose é passear, se divertir, fazer sexo, até usar droga, né? Quando eu sou adulto, a minha neurose é casar, ter um relacionamento, ter filho, ter dinheiro, comprar casa, comprar carro. E quando eu sou velho, a minha neurose é viver em paz, viver tranquilo, correr atrás do que eu não fiz quando eu era jovem. Essa é a neurose. Mas dentro da realidade da vida. Cada um tem a sua realidade, né? Mas existe uma realidade global, generalizada, que é igual para todo mundo. O que a vida é, ela é o que é. É o que ela se apresenta. E eu tenho que ter capacidade mental para poder distinguir isso e para poder lidar com isso, né? Agora, quando você tem um quadro psicótico agudo, você sai da realidade, né? Então, dentro desse quadro psicótico agudo, pode acontecer eventualmente, pelo uso exagerado de substâncias, uma saída da realidade, que seria o lado psicótico, que seriam através de alucinações, delírios, desorganização
do pensamento, agitação psicomotora e comportamento catatônico. Então a gente vai dar uma olhada aqui em cada um deles para ver como isso funciona. Alucinação. O que são as alucinações? São percepções sensoriais que ocorrem na ausência do estímulo real. Você não está estimulado para perceber, porque a realidade trouxe para você que aconteceu um barulho ali fora e que de repente tem alguém lá. Não existiu esse estímulo, mas você começa a achar que tem alguém ali fora, tá? Por exemplo, uma pessoa pode ouvir vozes, pode ver figuras, né, que não estão presentes, né? Essas alucinações podem ser perturbadoras e vão contribuir para aumentar a sensação de desorientação mental e de medo, mas no nível da irrealidade, tá? No nível da irrealidade. Porque quando a gente fala sobre a confusão mental, é uma coisa. A confusão mental parece que é mais leve, digamos assim, do que uma desorientação. A desorientação mental, através de alucinações, elas causam medo na pessoa, tá? E esse medo pode levar à agressividade, tá bom? Por quê? Porque é uma resposta, é um estímulo ali ao medo, né? Uma outra característica são os delírios. O que são delírios? Delírios são crenças falsas e irracionais que uma pessoa mantém firmemente, mesmo quando confrontada com evidências contrárias, né? Por exemplo, alguém pode acreditar que está sendo perseguido por extraterrestres, por forças invisíveis, né? Alguém pode acreditar que possui habilidades e poderes sobre-humanas, né? Esses comportamentos, esses delírios podem levar a comportamentos perigosos e até autodestrutivos, tá? Esses delírios são bastante frequentes, tá? No alcoolismo, na cocaína, na maconha, tá? Tem que tomar cuidado. E existe também a desorganização do pensamento. Durante um quadro psicótico agudo, a pessoa pode ter dificuldade em organizar os seus pensamentos, tá bom? Expressar-se de uma maneira... a dificuldade para se expressar de uma maneira lógica e coerente. Por quê? Porque o pensamento está desorganizado. Isso pode resultar num discurso incoerente, ideias desconexas, confusão mental. A gente vê muito isso, por exemplo, no usuário de cannabis. Por quê? Porque a cannabis ela é uma droga perturbadora. Então a pessoa pensa muito, sente pouco e às vezes ela confunde as informações, tá? Essa confusão de informações é a tal da desorganização do pensamento. O pensamento fica desorganizado, né? Não é um esquecimento, não é nada. É uma desorganização por causa do excesso de dopamina. Por que acontece tudo isso? Aí você pode perguntar assim, mas por que acontece tudo isso se é apenas um excesso de dopamina que está havendo ali no sistema nervoso central? Porque cada ser humano é de um jeito. Cada ser humano é de um jeito. É porque todo mundo tem fome, não tem? Tem. Só que tem um que gosta de macarrão, outro que gosta de lasanha, mas tem outro que gosta de jiló, que gosta de fígado, entendeu? Cada ser humano é de um jeito. E o cérebro também pensa e reage de uma forma diferente. Nós somos subjetivos, tá? Pode existir também a agitação psicomotora. A agitação psicomotora, né? É um estado de excitação e agitação física e também a agitação mental. Que normalmente leva a comportamentos impulsivos e também violentos, tá? Que vão representar um outro risco
para o indivíduo, né? Eu não consigo parar, eu tenho que ficar andando, eu tenho que... Não, aqui não tá bom, aí vai de novo, tá? Uma agitação psicomotora muito presente, por exemplo, que a gente vê, que é uma grande característica do alcoolista, tem uns alcoolistas que andam. Tem alcoolista que já andou o Brasil inteiro. Bebe, dorme por aí, ele levanta e continua andando. Ele não consegue parar, tá? E tem, em último lugar, o comportamento catatônico. Ele é caracterizado por uma diminuição extrema da realidade ao ambiente, tá? O comportamento catatônico é um sintoma grave que exige atenção médica imediata. A interação entre substância e saúde mental é imprevisível e perigosa, elevando o risco de danos físicos e psicológicos graves, tá? Essa diminuição na reatividade ao ambiente é caracterizada como catatônico quando essa reatividade ao ambiente é extrema. O sujeito fica é necessário ver o que está acontecendo ali e pode ser caracterizado como uma reação catatônica, porque existe uma diminuição extrema à reatividade do ambiente. Pode acontecer o que acontecer, a pessoa não faz nada, tá? Então, essas são as diferenças, tá, entre confusão mental e quadro psicótico agudo. Todos eles exigem um olhar bastante focado, né, com bastante empatia. Todos eles exigem a necessidade de fazer uma desintoxicação e se pensar urgentemente na possibilidade de parar de usar drogas, né? Todos eles exigem a utilização de medicação, tá? E para você fazer isso, você precisa entender com que você está lidando. Se você é psicólogo, estudante de psicologia, e se você é um dependente químico que já passou por isso, entenda que você vai precisar de ajuda rápido, tá? Para você não entrar num estado, digamos assim, vegetativo daqui a alguns anos, né? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Deixem aí as suas perguntas. Eu vou ter o maior prazer em responder, né? Conheçam o meu curso, inscrevam-se no meu canal, deixem o seu like, compartilhem com as pessoas. Eu agradeço muito mais uma vez estar aqui com vocês, tá? Muito obrigado e até a próxima.